Salve, salve colorados! Aqui mais um vídeo do canal Samurai Colorado, o canal que a gente torce junto, que a gente sofre junto, porque esse é um canal de torcedor para torcedor. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre São Paulo e Inter, o jogo no Morumbi, domingo 4 horas da tarde. E eu vou projetar aqui com vocês aquele time do Inter que eu acredito que vai entrar em campo, mas misturado com alguma coisa do que eu penso, assim, alguma coisa daquilo que eu acredito que seria o melhor para o Inter, para nós entrarmos em campo para essa partida. E o vídeo poderia estar dedicado totalmente ao Luca, porque eu acho que esse é um dos nomes que é inegociável para o jogo de hoje. Tanto o John como goleiro e o Luca como centroavante, eu considero fora de qualquer discussão, porque são nomes que eu considero impreteríveis, inegociáveis. E eu vou explicar para vocês a partir de agora tudo isso que eu tenho pensado. Bom, o Inter tem um jogo duríssimo pela frente, assim como todos os jogos que o Inter tem contra o São Paulo lá dentro do Morumbi. Nunca é barbada, é um jogo que já foi final de Libertadores em 2006, já foi semifinal de Libertadores em 2010, então é um jogo, né, que por mais que a gente tenha triunfado ali nas duas Libertadores que a gente foi campeão, né, contra o São Paulo, que é um time que, diga-se de passagem, é o time mais vitorioso do futebol brasileiro, né, ele tem mais títulos do que qualquer outro clube aqui do Brasil, os títulos de grande importância, e é um clube a ser respeitado. E ao mesmo tempo nós temos desfalques e nós vamos ter que ter nesse jogo algumas preservações. E isso preocupa muito, né? E eu queria desde já começar a analisar com vocês a possível escalação do Inter de acordo com as preservações que o Inter vai ter, misturando um pouco com a minha vontade pessoal, e aí nós vamos ver no que o Mano vai concordar e discordar da gente aqui no vídeo. Lembrando que isso aqui não é informação, e sim especulação, misturado com a minha vontade pessoal, como eu já tenho feito aqui no canal. O Inter, acredito que venha com o goleiro John, tanto acredito que o Mano vai fazer isso, vai fazer talvez pelo revezamento entre os goleiros, mas na nossa opinião aqui, da maioria dos colorados que eu conheço, o John está pedindo passagem e pode sim vir a se tornar o nosso goleiro titular a partir de agora. Eu não confio mais no Kehler, não consigo mais confiar no Kehler como titular, apesar de respeitar muito, como eu já disse no último vídeo, eu respeito muito a carreira dele, respeito o tempo que ele tem de casa aqui no Internacional, mas nesse momento o Kehler não tem mais condições de seguir sendo o nosso goleiro titular. Acho que o John merece uma sequência, pelo menos para a gente ver se ele pode vir a se tornar um goleiro titular ou não. Enfim, isso é o que eu tenho a dizer sobre goleiro. Na lateral direita, pode ser que jogue o Igor Gomes, mas talvez o Mano dê uma preservada no Igor Gomes, coloque o Bustos. Eu não sei ainda se ele vai fazer essa preservação ou não. É claro que, na minha opinião, o melhor, né, seria o Igor Gomes, até para não desmantelar muito o sistema defensivo ali, seria importante o Igor Gomes na lateral direita. Mas, sendo o Bustos, vai ser compreensível. Na dupla de zaga, eu acredito que vai ter alguma preservação. Acho que ou o Mercado ou o Vitão vão ficar de fora, um deles. Acho que é mais provável que o Vitão fique de fora e a dupla de zaga seja entre Moledo e Mercado. E aí eu faço um adendo que eu gostaria que no segundo tempo, caso o Mercado canse ou caso queira dar uma preservada no Mercado, colocar o Nico Hernandes para estrear, para pelo menos jogar alguns minutos aí, para a gente ver o que tem aí no Nico Hernandes e justificar, né, por qual motivo que ele foi contratado, afinal de contas, né. Na lateral esquerda, talvez o René seja preservado e venha Tauan Lara, ou talvez venha de René mesmo, né? Não sabemos. É óbvio que o René é muito melhor do que o Tauan Lara. O Tauan Lara ainda está se desenvolvendo, mas o René já está totalmente pronto, é um grande jogador. Pode inclusive ser capitão do Inter nessa partida, se caso ele vier a atuar. Mas não sei, talvez o Mano faça uma preservação, coloque Igor Gomes, ou desculpe, o Tauan Lara,
ou até mesmo ele surpreenda colocando o Nico Hernandes improvisado na lateral esquerda, mas eu sinceramente acho essa hipótese menos provável. Eu acho que tá entre o René e o Tauan Lara, isso aí tá meio que definido. Na abertura de meio campo, aí o Campagnaro tá sentindo desgaste físico, tá sentindo cansaço, talvez ele venha a ser preservado. E aí, não havendo a possibilidade de escalar o Dione sem que eu morra de raiva, né? Porque o Dione ele não está tendo condições de ser jogador do Inter sem que os colorados sintam raiva dele. Acredito que a segunda melhor opção depois do Campagnaro seria o Baralhas ali na posição, mas assim, eu não estou defendendo o Baralhas, nem querendo o Baralhas, mas assim como por eliminação seria o Baralhas, talvez até o Rômulo, né? Trazendo o Rômulo ali para jogar essa partida, mas acho menos provável também a hipótese do Rômulo, assim como a hipótese do Nico Hernandes na lateral esquerda. Acho que tá entre Dione e Baralhas, caso o Campagnaro não jogue. A gente sabe a preferência do Mano Menezes pelo Dione, a gente morre de raiva com isso, e eu espero de coração que não venha Dione para essa partida. Seguindo ali, veria Carlos de Pena, acredito que tá de boa ali, o Carlos de Pena tá bem ali, fazendo a função dele, e acho que completa ali essa transição entre volante e meio com o Matheus Dias e o Maurício fazendo a função do Alan Patrick, já que a gente não tem um reserva da função do Alan Patrick, né? Nós temos só o Estevão que faria essa função, mas também não tá dando mais para colocar o Estevão para jogar, né? Então eu colocaria o Maurício ali na função do Alan Patrick para dar um descanso para o Alan Patrick. É muito provável que o Alan Patrick não comece jogando, mas que entre no intervalo. É o que eu espero que o Alan Patrick entre no intervalo, principalmente se a gente não estiver ganhando de 2 ou 3-0, que eu acho pouco provável. Então o Alan Patrick entraria no segundo tempo. E ali, na parte da frente, existe uma possibilidade de se poupar o Wanderson e jogar o Pedro Henrique. Não sei dizer agora o que o Mano vai fazer, porque até quem é jornalista, quem está lá vivendo nos bastidores no dia a dia, também não tem essa certeza entre Wanderson e Pedro Henrique. Não vou ser eu aqui, torcedor, especulando que vai, enfim, falar alguma coisa. Mas, o que eu já digo de cara, entre Wanderson e Pedro Henrique, o que for jogar, o outro vai ficar no banco, obviamente, e esse que fica no banco, ele precisa entrar, claro, no segundo tempo, o mais cedo possível, para dar uma completada, uma preenchida nesse ataque, porque os dois estão em boa fase. Apesar do Wanderson tomar decisões erradas e tudo, ele é um grande driblador. E o Pedro Henrique, apesar de estar numa seca de gols e tudo, ele é um grande jogador de frente também. Então os dois precisam jogar em algum momento e por alguns minutos pelo menos da partida. Um deles, mesmo que esteja no banco, precisa entrar no jogo e o outro jogar o maior tempo possível desde o começo da partida. Acho que o Mano vem de Pedro Henrique na esquerda, mas pode ser que venha o Wanderson e o PH entre no segundo tempo. Ou uma hipótese até menos provável, que o Mano comece com o Wanderson e Pedro Henrique, com o Pedro Henrique improvisado de atacante. Até não é de todo ruim, funcionou bem no Gauchão, mas o Mano não tem feito mais isso, e a tendência não é essa. E por que a tendência não é da improvisação do Pedro Henrique como centroavante, é que vem uma grande preocupação da torcida, porque existe uma ameaça real, e aí eu chamo a atenção para uma ameaça real mesmo, de Luiz Adriano começar o jogo. E eu não estou falando da história do Luiz Adriano. Existem hoje, no futebol mundial, os dois melhores jogadores do mundo, que é Lionel Messi e Haaland. E além do Lionel Messi e do Haaland, o único jogador, né, o terceiro jogador, os três jogadores que marcaram 5 vezes no mesmo jogo, né, fizeram 5 gols na mesma partida de Champions League, foi Messi, Haaland e Luiz Adriano. Então eu não teria como contestar a carreira do Luiz Adriano, não teria como falar alguma coisa sobre as 2 Libertadores, sobre o Brasileirão, sobre o Mundial de Clubes de 2006, que o Luiz Adriano nos ajudou a conquistar.
a história que ele construiu no Inter, a história que ele construiu na Europa. Eu não tenho como contestar nada, eu não tenho como fazer nenhuma ressalva sobre a história do Luiz Adriano. Mas o momento, e futebol é momento, o momento é Luca. Luca é um dos grandes jogadores de frente do Internacional nesse momento. E na Libertadores ele jogou 39 minutos, deu 3 assistências. É um jogador de grande presença ofensiva, é um jogador rápido, ele vem pelos lados, ele é móvel, ele é um... Bom, o guri é muito bom e ele pode sim ser um grande destaque como centroavante do Internacional. Mas para isso ele precisa jogar, ele precisa ser escalado e o Mano Menezes precisa enxergar o que a gente vem enxergando. E aí, é claro, se colocar o Luca como titular no jogo contra o São Paulo e o guri não render, é possível que o Mano arquive ele e deixe lá no banco de reserva sem nem entrar nas partidas por muitos jogos, porque isso seria realmente muito triste, né? Mas a gente sabe que isso é um tipo de coisa que acontece no futebol e acontece muito no Internacional, inclusive. Mas vamos lá. A torcida do Inter, em peso, implora, né, anseia por ver o Luca como centroavante. Ah, mas quando ele jogou de centroavante no Gauchão, ele não foi tão bem. Tudo bem. Luiz Adriano jogou de centroavante pelo Inter até agora por muitas partidas e não foi bem. O alemão jogou pelo Inter várias vezes de centroavante ao longo de 2023 e também na maioria dos jogos ele não foi tão bem. Ele foi bem em 2 ou 3 partidas. Então, assim, por que não dar uma oportunidade para o guri? Por que não deixar o guri tentar jogar, né? Acho que esse é o momento, essa é a hora e a vez de Luca no ataque do Inter. E é por isso que eu tô aqui agora defendendo que o Luca tem que ser titular, pelo menos no jogo contra o São Paulo, se não nas próximas partidas, dando uma sequência para esse guri, porque eu acho que ali tem bola, ali tem qualidade, e colocando ele no time titular, ou no melhor que temos para o momento, é melhor do que colocar só no segundo tempo. A gente consegue ter uma amostragem bem melhor do trabalho dele, e assim eu acredito que ele pode nos render muitos bons frutos, inclusive talvez um cheque em branco, uma venda futura, quem sabe, né? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, deixa aí nos comentários o que vocês acham dessas coisas que eu disse aqui no vídeo, onde eu tenho razão, onde eu tô errado, e a gente vai debatendo junto, com muito respeito. E aqui embaixo também deixa o teu like, se inscreve no canal, e eu espero vocês amanhã, depois do jogo do Inter e São Paulo, para comentar o resultado da partida com vocês. Valeu, gente, até amanhã!